Com a proteção de Deus e a presença dos senhores vereadores, declaro aberta a sessão ordinária desta noite. Convido o vereador Tourinho para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Na minha vida, a angústia, chamei ao Senhor. Ele me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosa, da língua enganadora, que te dará ou que te acrescentará. A língua enganadora, flechas aguarde do valente com brasas viva desimbro. Aí de mim que peregrino me segue, em hábitos na tenda de Quendar. Amém. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura do expediente. Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua, chefia de gabinete do prefeito, em 12 de abril de 2016, ofício número 072 de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamento faz, cumprimentando-o cordialmente com respaldo no decreto 090/2015, de 19 de agosto de 2015, tenho presente a finalidade de solicitar a Vossa Excelência a gentileza de transmitir a edilidade a autora concernente às indicações mencionadas no ofício em epígrafe, que as mesmas foram examinadas por classificação e enviadas às secretarias e departamentos competentes, visando análise, projetos e providências, observando a viabilidade, em especial de caráter financeiro, do setor legal. Na oportunidade, aproveito para renovar nossos protestos de respeito e apreço. Atenciosamente, Ricardo da Silva Miguel, chefe de gabinete. Projeto de lei. Assunto: inclui no calendário oficial de eventos do município o encontro de veículos usados em Pádua. Autor: vereadora Vandeléia Marques Franco de Souza. Projeto de lei. Assunto: da denominação uma via pública na localidade de Boa Nova, de Hugo Alves Brum. Autor: vereador Alexandre Brasil. Indicação. Indico a mesa diretora na forma regimental que seja enviado ao ofício ao excelentíssimo prefeito municipal José Quintal de Oliveira, solicitando à secretaria competente o conserto de calçamento e reparo no bueiro, na rua Fernando Lírio, bairro São Luís, nessa cidade, conforme fotos anexas. O pedido é de extrema urgência, pois o calçamento está em péssimo estado de conservação e o bueiro está quebrado e entupido, trazendo nos dias de chuva transtorno aos moradores. Plenário prefeito Renato Alvim Padilha, 13 de abril de 2016, vereador Carlos Acef Belotti Nassif, anexo ao pedido vão as fotos do referido local. Não havendo mais nada a ser lido, devolvo a palavra ao presidente. Está franqueada a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Eduardo Silva Leonora Dudu. Eu não entendi que está todo mundo com medo de falar. Hoje que é o dia de falar. Mensagem para os contratados da Prefeitura de Santo Antônio de Pádua. Vocês nunca estarão sozinhos, pois tudo na vida há uma solução. Com Deus e com Nossa Senhora Aparecida. A vitória é a derrota. Como todos nós sabemos que Jesus morreu por nós, mas deu o pão, a vida e o vinho para nos salvar. Mas sabemos que há pessoas que pensam só em se beneficiar. Não pensam em outras famílias que possam estar sem o pão de cada dia. Mas eu, como vereador, nessa Câmara, venho parabenizar a todos os funcionários da empresa Vieira Stones
da Secretaria de Saúde, Educação, Assistência Social, Secretaria de Obra, Agente Comunitário, Saúde, equipe de combate à dengue, que por muito tempo prestam serviço à nossa prefeitura, inclusive os nossos contratados. Quero dizer também, por muito tempo sempre teve contrato na prefeitura de Pádua, porque só agora estão querendo crucificar os serviços, crucificar o município e que tanto precisa de seu trabalho. Mas alguns vereadores não sabem decidir se vão votar contra ou a favor ao Reda. Mas quando está em campanha, eles não saem casa em casa perguntando se são contratados ou efetivados. Por isso, friso bem, olho no olho de cada um para saber quem é quem na hora que for votar, a favor ou contra. Mas termino dizendo, se acaso tiver alguma condenação do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, meu voto é favorável aos contratados da Prefeitura do município de Santo Antônio de Pádua. Às vezes aqui eu estou, assim, lendo aqui algumas coisas aqui, que eu tenho problema na vista esquerda, não enxergo muito bem dela. Mas fica aqui o meu voto, hoje, se for entrar em votação, é a favor dos contratados da Prefeitura de Pádua. Muito obrigado, vereador Dudu. Continua a franquear a palavra aos senhores vereadores. Não havendo mais vereador que queira fazer o uso da palavra, submeta em votação todas as proposições apresentadas. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos à apreciação das matérias constantes de pauta da ordem do dia, segunda discussão e segunda votação do projeto de lei que inclui o Dia Municipal do Ciclismo no calendário oficial de eventos do município. Autor, vereador Dudu, está em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, submeto em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Segunda discussão e segunda votação do projeto de resolução que concede o diploma de medalha Frederico de Alvim Padilha ao jornalista Aloysio de Souza Zambrano. Autor, vereador Paulo Roberto Pinheiro Pinto. Está em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, submeta em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Segunda discussão e segunda votação do projeto de resolução que concede o título de cidadania paduana ao senhor Carlos Eduardo de Lima Azevedo. Autor, vereador Luiz Carlos da Silva o Tourinho. Está em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, submeta em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Tem mais. Segunda discussão e segunda votação do projeto de resolução que concede o título de cidadania paduana à senhora Maria de Jesus Damasceno da Cruz. Autor, vereadora Vanderleia Marques Franco Souza. Está em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, submeta em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Nesse momento, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação referente ao projeto de lei número 031/2016, mensagem número 15, que dispõe sobre a prorrogação do prazo na lei e altera o inciso 3º do artigo 1º da mencionada lei. Autor, excelentíssimo senhor prefeito. Câmara Municipal de Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro, Comissão de Justiça, ao vereador Robson Oliveira Matos para relatar em 30/3/2016. Parecer. Com o fim de elucidar a matéria apresentada a esta Comissão de Justiça e Redação, partimos das conclusões fáticas e jurídicas a respeito dos aspectos legais e constitucionais da deliberação da mensagem 015 de 29 de março de 2016, a qual dispõe sobre a prorrogação do prazo previsto na Lei 3.709 de 2015
e altera o inciso 3º do artigo 1º da mencionada lei. Conforme se observa, trata-se, referida proposição, a tão somente de nova prorrogação por mais 180 dias após a autorização legislativa, passando a vigorar a partir de 1º de maio de 2016. Em caráter excepcional, o prazo concedido através da Lei Municipal número 3.709 de 2015, com a respectiva determinação da Lei Municipal 3.545 de 2013, permitindo a manutenção dos contratos temporários com vínculo num regime especial de direito administrativo, o REDA. Iniciamos o nosso entendimento acerca da normatização legal inerente à criação do regime que compreende referidos contratos temporários, ora denominados REDA, Regime Especial de Direito Administrativo, com a homologação da medida provisória número 002, de 4 de fevereiro de 2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a alterar o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Santo Antônio de Pádua e dá outras providências. Podemos destacar seus principais objetivos e vejamos. Medida provisória 002 de 2013. Artigo 1º. Fica o prefeito municipal autorizado a modificar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Santo Antônio de Pádua através de decreto para ali inserir o regime especial de direito administrativo que oportuniza a contratação temporária de pessoal para atender a excepcional interesse público. Parágrafo 1º. O processo seletivo para os casos enquadrados nas situações previstas no caput deste artigo será feito mediante exigências de regulamentação específicas para a urgência que estas exigem e sempre através de decretação de estado emergencial de calamidade pública, inclusive os de risco social. Parágrafo 4º. A duração dos contratos temporários definido na forma desta lei será de 90 dias, podendo ser prorrogada por igual período. Nesse sentido, podemos observar que a validade e legalidade na criação do Regime Especial de Direito Administrativo, o REDA, que dispõe sobre a criação de contratos temporários, se dá e tão somente através do seu pré-requisito fundamental, ou seja, a decretação de estado emergencial no município de Santo Antônio de Pádua. Procedimento este realizado pelo Poder Executivo Municipal, conforme abaixo exposto. Decreto 007 de 2013. Josias Quintal de Oliveira, prefeito municipal de Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais. Decreta, artigo 1º, situação de emergência sob o risco de descontinuidade do serviço público pelo prazo entabulado no inciso 4º do artigo da Lei nº 8.666 de 93, de, no máximo, 180 dias, a contar da publicação deste ato. Salienta-se que referido ato for editado em janeiro do ano de 2013, findado-se no estado de emergência em junho do ano de 2013. No entanto, mesmo havendo expirado o prazo decretado do Poder Executivo quanto ao eventual estado de emergência do município, a Câmara Municipal, sensível às necessidades do município, aguardando a realização do concurso público da Prefeitura de Santo Antônio de Pádua, conforme determinação do Ministério Público Estadual, prorrogou sucessivamente o prazo dos contratos temporários através das leis 3.487 de 2013, 3.545 de 2013, 3.604 de 2014, 3.626 de 2014, 3.640 de 2014, 3.667 de 2015, 3.685 de 2015 e 3.709 de 2015. Ao tempo da última prorrogação, no mês de dezembro de 2015, a Câmara Municipal condicionou a autorização da prorrogação ao chamamento do concurso dos concursados até dia 31 de abril de 2016.
conforme determinação do ilustre Ministério Público Estadual no uso de suas atribuições, dando ciência ao Poder Executivo Municipal quanto ao cumprimento de sua obrigação. Assevera-se, contudo, que mesmo havendo encerrado todas as etapas do concurso público no mês de março de 2016, pretende o Poder Executivo Municipal, a Câmara Municipal prorrogue por mais 180 dias contratos considerados recusados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, conforme processo TCE número 223.737-5/2013. Cabe ressaltar que na sessão realizada em 11 de junho de 2015, o plenário do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro proferiu as folhas 1478 e 1486, decisão à Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua, na pessoa do prefeito Josias Quintal de Oliveira, nos seguintes termos: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, não aprovação da existência da necessidade temporária e excepcional interesse público essencial para a realização de contratações por prazo determinado, ausência de demonstração nos autos de que, apesar de decorrido 24 meses de sua gestão, foram adotadas medidas para a substituição dos servidores contratados por prazo determinado para preenchimento de função de caráter permanente, realização de contratação por prazo determinado sem o necessário processo seletivo simplificado com critérios objetivos de seleção e a devida publicidade do feito. Pela determinação jurisdicionado nos exatos termos propostos na instrução técnica, pela recomendação ao senhor Josias Quintal de Oliveira, prefeito municipal de Santo Antônio de Pádua, no sentido de que adote as medidas necessárias à regularização ou criação de legislação municipal, dispondo acerca do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e ainda das hipóteses de contratação por tempo determinado de servidores a teor do que dispõe o artigo 37, parágrafo 9 da Constituição Brasileira. E ainda, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o corpo instrutivo no exercício de suas atribuições, as folhas 1580 e 1583, explorando todas as justificativas lançadas pelo interessado, aponta em síntese o seguinte: não foram objetivamente demonstrados os argumentos apresentados pelo requerente na tentativa de comprovar temporalidade e excepcional interesse público, não sendo possível identificar se a gestão anterior paralisou serviços essenciais nas áreas de saúde, da família e educação, as razões da impossibilidade da realização de concurso público e quais atividades governamentais seriam paralisadas se a contratação em tela não fossem celebradas. Não foi comprovada a alegada majoração na demanda de serviços pendentes de realização pelo município que, a princípio, teria motivado a adoção das práticas horas questionadas. A ausência de qualquer esclarecimento válido, diverso da alegação de que os atos com análise se referem aos contratos realizados sob regime especial de direito administrativo, que possa vir a justificar a contratação de trabalhador autônomo para atendimento de função permanente. A adoção de um regime próprio de contratação, regime especial de direito administrativo, é alegada falta de tempo para a realização do pré-processo seletivo, não podem ser consideradas como justificativas para a não adoção de medidas para a substituição dos servidores contratados por prazo determinado no exercício de função de caráter permanente. Não foi realizado o processo seletivo simplificado prévio para as contratações temporárias que de trata presente conexão processual. O fato de ter encaminhado projeto de lei para autorizar a realização de processo seletivo para contratar profissionais para atuar no PSF e ainda a existência de procedimento licitatório para a seleção de bancada organizadora de concurso público não acrescenta de novo aos autos. Assim, de acordo com a manifestação do corpo instrutivo e com o parecer do Ministério Público Especial do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, pelo voto, pelo não acolhimento das razões de defesa apresentadas, pelo não conhecimento do presente termo aditivo, bem como os demais integrantes dos processos em apenso, pela recusa dos registros dos contratos de trabalho por prazo determinado constante dos processos em apenso,
Quarto, pela aplicação de multa mediante acórdão ao senhor Josias Quintal de Oliveira, prefeito municipal de Santo Antônio de Pádua, no valor de R$ 13.559,50, equivalente nesta data a 5.000 vezes o valor da UFI-RJ, em virtude das ilegalidades verificadas na administração de pessoal e demais impropriedades apontadas nos autos, nos termos do artigo 63, inciso 2, do artigo 65 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, a ser recolhida com recursos próprios ao erário, autorizando-se, desde já, a sua cobrança executiva, nos termos do artigo 28 da referida Lei Orgânica, caso não venha a ser quitada, a comprovada no prazo legal, observado o procedimento recursal. Quinto, pela expedição de ofício ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com a cópia digitalizada do inteiro teor desse processo, para a ciência de que consta desses autos, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, adote as providências que entender cabíveis quanto ao relato na instrução técnica acerca da inconstitucionalidade da Lei número 2.207 de 93 e dos decretos número 004/2001, 008/2013, todos editados pela municipalidade. Sexto, por determinação, a Secretaria-Geral das Seções para que encaminhe ao jurisdicionado cópia de instrução de folhas 160 a 164, bem como deste voto. O caso vertente torna-se ainda mais grave, haja vista que, conforme informações do ilustre Ministério Público Estadual, tramita perante aquela órgão inquérito civil público de número 086/2014, que apura irregularidade no município de Santo Antônio de Pádua, consistente na criação de 600 cargos de livre nomeação na estrutura da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua, através da Lei Municipal número 3.487 de 2013, usando cargos com nomes diferentes para burlar o concurso público em vigor. Considerando o amplamente discorrido, explicitante, quanto ao demonstrado através de apresentação das legislações pertinentes, julgamentos, decisões e procedimentos acerca da ilegalidade e inconstitucionalidade da prorrogação dos contratos temporários do regime especial de direito administrativo REDA, situação esta agravada na medida em que fora realizada todas as etapas do concurso público para suprir os cargos administrativos da administração pública. Considerando que a aprovação da referida prorrogação poderá constituir ato de improbidade administrativa nos termos dispostos no artigo 11 da Lei nº 8.429 de 92. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, praticar ato visando o fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra da competência, frustrar a licitude do concurso público. E ainda no artigo 37, parágrafo 2º da Constituição Federal. Parágrafo 2º. A não observância dos dispostos nos incisos 2 e 3 implicará nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Considerando que o Poder Executivo Municipal dispõe de meios legais para manutenção dos contratos no intuito de evitar eventual prejuízo da municipalidade, sem que, no entanto, incorra em ato ilegal, conforme a presente preposição que visa prorrogar contratos considerados recusados pela Corte de Contas do Ministério Público Especial, sendo objeto de inquérito civil perante o Ministério Público Estadual, considerando o explícito flagrante de ilegalidade e inconstitucionalidade quanto à mensagem número 015 de 29 de março de 2016, que,
dispõe sobre a prorrogação do prazo previsto na Lei 3.709/2015 e altera o inciso 3º do artigo 1º da mencionada lei, conforme amplamente exposto. Esta Comissão de Justiça e Redação emite o parecer para que seja promovida a devolução do presente projeto de lei ao seu destino de origem. Santo Antônio de Pádua, 11 de abril de 2016. Devolvo a palavra ao presidente. Submeta em votação o parecer da Comissão de Justiça da Câmara Municipal. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Declaro encerrada essa sessão, marcando outra para dia 18 de abril, segunda-feira. Agradeço a presença de todos. Tenham todos uma boa noite.